Livro dos Juízes. É bem verdade que os irmãos hão de convir. Eu vou pregar este texto, não por conta do hino, pois seria impossível. Mas é a mensagem que está no meu coração há dias. Capítulo 7 dos Juízes, versículo 3. O texto foi cantado, mas eu quero ler. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Amém? Olhe para quem está ao seu lado e diga: eu já atravessei o rio. Queira tomar os vossos assentos. Queridos, e eu gostaria de tomar por base esse texto para falar-lhes sobre já atravessei o rio. Quando nós observamos o texto e entramos no contexto, os irmãos vão ver que a proposta temática vossa é de um salmo composto de 21 versos, e que a sua epígrafe e o seu contexto nos mostra que é um salmo de triunfos, ou seja, um salmo 145 é de triunfo, onde os irmãos vão ver os 21 versos, o salmista enaltecendo a grandeza de Deus, e o salmo 146 é o contrário, é a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Então, com base nisso, eu quero falar-lhe sobre um legado de triunfos. E quando nós observamos o contexto, os irmãos hão de convir que o livro dos Juízes, ele nos traz a história de 300 anos caótico de uma anarquia. Cerca de 300 anos, onde o povo não tinha líder, o povo não tinha governo. Então, o que prevalecia era o regime da anarquia. O povo fazia o que queria. E para entendermos isto, os irmãos hão de convir que quando nós lemos o primeiro capítulo de Juízes, é de conquista, é de triunfo, mas o último capítulo do livro de Josué, ele mostra aonde está o legado. Vejam que o capítulo 24 do livro de Josué é quando o povo já adentra na terra prometida. Então o povo dentro da terra prometida, então diz o texto do capítulo 24 de Josué, quando o povo reúne-se na terra prometida, então Josué faz uma convocação, e nesta convocação ele não chama a parte, mas o texto diz que ele convoca todas as tribos de Israel e toda a liderança. Quando eles se reúnem, então Josué traz o histórico de um legado triunfante. Vejam que quando o povo está reunido, Josué começa a falar: assim diz o Senhor, os vossos pais antigamente habitavam da além do rio, do outro lado do rio, e serviam a deuses estranhos. Porém, eu tomei o vosso pai Abraão da além do rio, ou seja, fiz ele cruzar o rio e multiplicar
multipliquei a vossa sua semente, lhe dei Isaque, e a Isaque dei a Jacó e a Esaú. A Esaú fiz com que ele morasse nas montanhas de Seir, mas a Jacó eu fiz com os seus filhos descerem ao Egito, e lá do Egito eu tomei a Moisés e Arão e feri aos egípcios, como vocês sabem o que eu fiz no Egito. Contanto, os egípcios perseguiram vocês até o Mar Vermelho com cavalos e cavaleiros. Então eu abri o mar e joguei os egípcios dentro do mar, e vocês sabem disso. Josué estava passando o legado triunfante para uma nova geração, porque o contexto legado é uma ação ou missão a fazer para uma geração seguinte. Ele diz: então todos os egípcios foram submergidos pelas águas. Então por muitos anos caminhei com vocês no deserto. Eu frustrei a Balaque quando ele queria amaldiçoar vocês, transformei em bênção. Chegaram também os jebuseus, os heteus e outros teus por aí, e eu livrei vocês, dando-lhes veripões e tirando-lhes diante de vós. Porém, hoje eu tomei Josué e dei-lhes a esta terra que vocês não trabalharam, dei as cidades que vocês não edificaram. Então eu quero, disse Josué, que vocês decidam que vão largar o Deus dos vossos pais da além do rio e sirvam ao Senhor com sinceridade. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Deus de Israel. Então a Bíblia diz que, com base neste legado triunfante, Josué mostrou ao povo. O povo termina o livro dos Juízes em uma aliança unânime, dizendo: prometemos ser fiel ao nosso Deus que nos tirou da casa da servidão. Quando a gente adentra no livro dos Juízes, vejam que o povo vai conquistar. A epígrafe do capítulo 1 é de triunfo, é de conquista. Porém, quando começamos o capítulo 2, a infidelidade vem. O povo se torna infiel a Deus. Então o capítulo 2 vai escrevendo uma história de esquecimento. A Bíblia diz que o povo serviu a Deus enquanto Josué viveu. Morrendo Josué e os anciões, então vem o versículo 10 do capítulo 2, dizendo que levantou uma nova geração que não conhecia a Deus nem os seus milagres. Portanto, esta nova geração foi engotada pela pressão dos cananeus. Vejam que na ótica da lei, na ótica da tradição, na ótica da escrita, era impossível esta nova geração não conhecer a Deus, porque o legado era passado. Por isso que posteriormente o salmista escreve: uma geração louvará e contará a outra geração os teus feitos. Então, na tradição de Hebreia diz
que o pai tinha que passar para o filho quem era Deus e os seus feitos. O legado era passado de geração a geração e era um legado de triunfo. Então esta geração sabia quem era Deus e o legado, mas engodada pelo contexto da tradição cananeia, abandonaram o legado e a tradição, pois todo este legado de triunfo, pode observar, começou da além do rio, quando eles atravessaram o rio. Por isso que o Novo Testamento começa depois que o povo atravessou o rio. A tradição de Noé e de Abraão, de Adão, ficou para trás. Mateus diz: geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, a partir que o Abraão cruzou o rio, a derrota é inconcebível. Então, esta geração não fez caso do legado deixado por uma geração anterior. E o que esta nova geração faz? Não leva em conta uma história triunfante, pois a tradição nos diz, e a Bíblia, que eles não tinham como esquecer, até que o capítulo 24 de Josué, os irmãos vão ver que quando Josué termina a reunião, ele pega uma pedra como testemunha, dizendo: esta pedra ouviu tudo que foi dito, vocês não vão ter desculpas. Quando olhamos para o texto bíblico, esta geração tinha memorial. O capítulo 4 do livro de Josué diz que quando todo o povo cruzou o Jordão, então Deus não fechou o Jordão. O Jordão continuou aberto, porque Deus queria deixar um legado, um memorial. E então ele disse a Josué: pede que os 12 homens voltem ao Jordão, aonde os sacerdotes postaram os pés, e me tragam 12 pedras no ombro. Tinha que trazer no ombro e depositem no meio do arraial. A ordem era: aonde o arraial foi erguido, as 12 pedras estão lá. Qual era o objetivo? Memorial. Porque quando os vossos filhos, uma geração que está vindo aí, perguntar o que são estas pedras, vocês dirão: o Deus de Israel abriu o Jordão de ribanceira a ribanceira e nos fez passar a pé enxuto. Então havia um legado triunfante e um memorial. Mas esta geração, engodada pela nova onda da liberdade, pelo contexto cananeu, esqueceu o legado triunfante e adorou os Baalins, se inclinou a Baal e Astarote. E o texto diz que esta geração deixou Deus para trás. Ora, o que eu quero dizer é que um perigo que hoje rodeia a nossa geração é este contexto das inovações e da pós-modernidade, porque hoje o que predomina não é um legado triunfante na vida de um cristão. O importante hoje para as condições odiernas, não generalizo, é o contexto da fama, da pós-modernidade. Eu digo porque eu vivo hoje, já não se convida mais alguém, entre aspas, pelo legado, mas pela visualização que ele tem no YouTube. Pode até não ter legado, pode até não ser vitorioso, mas se é famoso, vem
convidado e ganha muito dinheiro. Já estamos convidando os piadistas para pregar nos nossos congressos. Ou seja, a fama não pode frustrar um legado. Ou seja, o que é que o legado dos nossos pais, da geração que passou, deixou para nós? Nós somos fruto e conduzimos um legado espiritual, e como diz o Chamep, chamados para o avivamento, jovens e adolescentes e a igreja. Ou seja, este negócio que a fama prevalece, eu digo porque eu vivo isso. Eu sou bombardeado todos os dias para me dobrar, para aceitar muito dinheiro e perder a minha originalidade. Ou seja, não foi este legado. O legado da geração pentecostal assembleana é diferente. Eles não tinham YouTube, eles não tinham Instagram, perderam muito. Eles não tinham Facebook. O que alegrava o coração deles era a marca no joelho, era a marca no joelho. O legado era de oração. Eles tinham carregado esta marca. Eles não eram aplaudidos feito nós. Não era não. Eles às vezes vinham cultuar, chegava na igreja debaixo de pedras, ameaçados, e os não crentes dizendo: os bodes, eles são ignorantes, descartados. Mas quando eles dobravam o joelho, as pedras cobriam dentro da igreja e em cima. Mas eles não desistiam, não paravam, porque tinham que anunciar a uma geração futura este Deus triunfante. Agora, quanto mais pedra caía, mais Jesus batizava a crente com o Espírito Santo nos nossos cultos. Os nossos cultos não precisavam de popstar. O nosso culto não precisava de muita gente que tem até disco de ouro para atrair multidão. Quem atraía a multidão era o legado triunfante da cruz do Calvário, e a gente já saía de casa pegando fogo. Ou seja, um legado de oração e de lágrima. Tinha gente que a gente, quando chegava na igreja, aquele culto gostoso, eu aprendi a orar com 15 dias de crente, porque me converti 21 de junho de 92. Já não era como antes, mas ainda tinha legado favorável. Eu chegava na igreja novo convertido, dobrava o joelho, com 5 minutos não aguentava. Eu olhava e me levantava, sentava. Só que quando eu sentava, olhava para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, só tinha eu sentado, não tinha ninguém batendo papo, era só línguas estranhas. Glória a Deus e aleluia. Então eu, com vergonha, orava de novo, e com 15 dias eu já orava 2 horas, e a igreja pegava fogo. Aí agora você chegava, tinha um legado de lágrima. Tinha crente, tinha irmã e o irmão que já vinha derramando lágrima. Quando chegava, a gente passava no banco, eles botavam 2 lenços porque um não dava. Você dizia: ele hoje vai se quebrar, ela hoje vai chorar. Ela ungia um lenço de lágrima e depois pegava o outro. Agora, recentemente, e eu vieram muitas pessoas me perguntar: por que o senhor chora muito? Porque o senhor só prega chorando? É porque eu não apareci de micro-ondas, eu não apareci no YouTube, eu apareci sendo matriculado na escola bíblica. O meu legado era ser matriculado no círculo de oração. Então eu tenho um legado de lágrima, eu tenho um legado de lágrima. Quem tem esse legado? Quem tem esse legado? Agora olha como eram os nossos cultos. O perigo da nossa geração é que a gente não espalhe com as mãos um legado que os nossos pais conquistaram de joelhos.
Agora pergunta essa pessoa de cabelo branco que viveu esse tempo: como eram os nossos cultos? Congressos como este não precisava muita coisa, porque nos ensaios Jesus já batizava quase tudo. As pessoas corriam e vinham aceitar Jesus, e não tinha ninguém com disco de ouro, nem com muita visualização. Só precisava a igreja cantar: foi na cruz, onde um dia eu... E as pessoas entravam com as mãos levantadas, sem convite. Esse era o legado que foi deixado para nós. Leira de avivamento, um legado triunfante. Então, o que é que acontece? Estamos vivendo dias, eu não tenho nada contra, mas é uma realidade. O legado que foi deixado para a gente não foi esse. Estamos vendo hoje muitas fumaças nos nossos púlpitos, artificiais. Estamos vendo hoje muito jogo de luz para enfeitar o ambiente. Eu tenho pregado em lugares que o pregador já é proibido falar línguas estranhas, o cantor já é proibido falar línguas estranhas, para não escandalizar quem não é crente. Mas o legado que foi deixado para a gente não era assim. Quanto mais Pentecoste, mais alma se convertia. Mas esta noite eu estou trazendo a história de um legado, e eu tenho certeza que eu estou pregando no Chamep. E o Chamep a gente ainda pode falar línguas estranhas, a gente ainda pode profetizar, porque esta igreja ainda guarda o legado. Se pode, deixa eu ouvir, se pode. Temos que voltar a ouvir as nossas crianças falar línguas estranhas de novo. As nossas crianças hoje estão aprendendo a cantar, mas não estão falando mais línguas estranhas na sua maioria. Temos que voltar a ouvir elas falar línguas estranhas e profetizar. Os nossos jovens e adolescentes, a gente tem que ver eles marchar no meio do culto, profetizando e tendo visão, e Deus fazendo a diferença. Esse é o legado que foi deixado para nós. Esta geração se esqueceu. Essa geração não levou em conta a história e nem o legado de uma geração que passou. Esta geração não levou em conta que para ele estar desfrutando daqueles bons momentos, Abraão cruzou o rio, largou a família e foi para uma terra que não conhecia. Esta geração, em apreço no começo da conquista, não levou em conta que Isaac ralou, que Jacó ralou para manter o legado. Esta geração que passou no capítulo 2 de Juízes não levou em conta que José foi vendido por conta deste legado. Não levou em conta que Moisés abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó por conta deste legado. Esta geração não levou em conta, mas a geração do Chamep ainda pode lembrar e ainda testemunha comigo que o legado que os nossos pais nos deixaram é de avivamento. Esqueceram. E aquilo que era para ser liberdade se tornou escravidão. Se você terminar o capítulo 2 e for até o final do capítulo 5, você vai encontrar 206 anos de história. E nesses 206 anos de história, 46 deles foram de escravidão. O pior, dentro da terra prometida.
tinha um legado triunfante, mas não levaram em conta o legado. Os amonitas, os cananeus, os moradores da Mesopotâmia, 46 anos sendo escravos dentro da terra da liberdade. Os 400 e poucos anos no Egito era em terras alheias, mas agora se tornaram escravos dentro da terra da liberdade, que a geração passada sonhava e não viram, não entraram, e agora não levaram em conta, e se tornaram escravos. O que eu acho lindo é a grandeza de Deus. Nesses 46 anos, todas as vezes que Deus ouvia o clamor, toda vez que esta geração era oprimida e lembrava do legado que uma geração passada anunciava, dobrava o joelho e clamava, e Deus ouvia e usava alguém para libertar. A Bíblia diz que mesmo o povo sendo infiel, Deus permanece fiel do mesmo jeito. A fraqueza do homem não altera a fidelidade de Deus. Então diz para quem está ao teu lado: a tua fraqueza, diga para ele: a tua fraqueza não altera a fidelidade de Deus. A tua debilidade não é maior do que o amor de Deus. O legado é triunfante, é triunfante, é de triunfo. Quando a gente começa o capítulo 6 do livro dos Juízes, o texto começa dizendo que o povo voltou, que era fazer mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entrega na mão dos midianitas. E agora os midianitas, com o povo do Oriente, e os amalequitas não enfrentam eles com poder bélico. Só o teclado bem baixinho, por favor. Pelo período de 7 anos, a região do norte, a mais produtiva, Zebulon, Asser, Naftali, Manassés, semeava semente e não desfrutava da novidade da colheita. Quando a colheita estava pronta, os midianitas vinham, assolavam, destroçava, matava o boi, matava a ovelha e o jumento. Primeiro ano, tentaram resistir, não conseguiram. Vamos semear. Segundo, do mesmo jeito. Terceiro, até o 7º ano. A Bíblia diz que por conta desse período, Israel ficou pobre. E agora a geração que podia desfrutar desse legado, com medo dos midianitas, se esconderam nas covas e nas cavernas, e não tinha como reagir. Trazia no bojo um histórico e um legado triunfante, mas não podia usufruir por conta da infidelidade. O que me chama a atenção é que quando eles não suportaram, se esconderam, lembraram do legado. E a Bíblia diz que clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu. Quando o Senhor ouviu, manda o profeta. E o profeta diz: eu fiz vocês subir da terra do Egito, eu livrei vocês de todos os vossos inimigos, coloquei vocês nesta terra, e eu disse a vocês que não adorassem os deuses dessa terra, e vocês não me ouviram, e se cala. O que me chamou mais a atenção é que no meio da crise, quando aparentemente tudo estava destruído, tinha um jovem que ainda tinha semente para o ano seguinte. Mas como não pode, a maioria tudo escondida, se rendendo, tinha um jovem que não se rendeu. Enquanto os midianitas assolavam, ele ia lá, colhia o seu trigo, não podia malhar na eira, mas levava para o lagar. Isso era improvável na época. Ainda tinha semente para o ano que vinha. Aí quando esta geração desviada clama,
Aí Deus não vai nas covas. Veja que Deus não vai na caverna. A Bíblia diz que o anjo vai na região de Joás e senta debaixo de um pé de carvalho. E alguns metros depois daquele pé de árvore tinha um lagar, lugar de pisar uva, mas tinha um jovem doido ainda malhando trigo aonde ninguém esperava. A geração do lagar é aquela que não se rende. A geração do lagar é aquela que no meio da crise ainda tem semente. A geração do lagar é aquela que no meio da crise ainda fala línguas estranhas e ainda pipoca no poder de Deus. Quem é da geração do lagar? Quem é da geração do lagar? Quem é da geração do lagar? O feito deste jovem foi tão contundente que o anjo se assusta. O anjo olha no meio de uma crise dessa, onde todo Israel do norte está escondido. Não é Judá, é Israel, é norte. Todo Israel está escondido. E esse jovem tem semente. Ele foi tão impactado que gritou de lá: varão valente, o Senhor é contigo. Varão valente, o Senhor é contigo. Ele olhou e disse: ah, meu Senhor, se o Senhor é comigo ou conosco, por que sobreveio esse mal sobre nós? Olha outra evidência do legado. Aí ele diz ao anjo: o que foi feito com os milagres que os nossos pais nos contaram, dizendo que Deus fez quando nos tirou do Egito? Ele nos esqueceu. Ele sabia o legado, mas não queria viver. Quem não lembra? O meu pastor tinha calo na testa de tanto orar. Muitas irmãs e irmãos tinha pereba no joelho. Quem de nós não sabe disso? Mas hoje a gente não está orando como devia. Ele sabia o legado, mas não queria assumir o compromisso. Aí o anjo diz: vai nesta tua força e livra Israel. Aí aqui para frente ele vai dialogando. Quando chega no versículo 25, aí Deus faz a prova se ele era valente mesmo. Deus diz: Gideão, pega o segundo boi do teu pai em sacrifício a mim, um boi de 7 anos. O que é que Deus queria? Expor Gideão em público, para ver se ele tinha coragem. Eu quero que você derrube o altar de Baal e o bosque que está no pé dele, e no lugar do altar de Baal coloque um altar para mim, e corte o bosque, as madeiras, e queime o boi com a madeira do bosque. Ou seja, bosque não era lugar de crente adorar. Quem adorava em bosque, no meio das árvores, todo altar de Baal era cercado de bosque, porque os adoradores de Baal chegavam para oferecer sacrifício, chegava sarado. Quando entrava no bosque, cortava o corpo todo, sangrava, gritava, entrava bom e saía ferido. Altar de Deus não. O crente entra ferido, quebrado, mas quando sai renovado, sai restaurado. Aí Deus disse: tira o altar de Baal e coloca o meu. Isso era expor o menino, porque toda a sua família adorava Baal. Israel estava corrompido. A Bíblia diz que ele pegou 10 homens, e foi tão perigoso que ele não teve coragem de fazer de dia, fez de noite. Quer ser usado por Deus, filho? Guarda o legado. Não tenha medo de se expor. Um dia Deus me deu uma mensagem para pregar na convenção do meu estado, que eu chorei 15 dias sem querer pregar. E quando eu preguei, convenção para 30 mil pessoas, quando eu terminei de pregar, olhavam para mim com os olhos tronchos.
Amigos diziam: vou orar por você e por sua família. Peguei o voo, fui para Goiás na madrugada. Quando desembarquei no aeroporto, o meu irmão me liga: o que é que houve ontem no culto? Não sei, foi normal? Não, a televisão e o rádio só falam no culto de ontem. Quando eu cheguei em Acreúna, Goiás, que fui pregar, entrei no hotel, o telefone toca, era um dos grandes pastores do meu estado, dizendo: se eu comer pão, você come pão, se eu beber leite, você bebe leite. Ele desliga, outro liga: eu vou orar por você e sua família. Mas o que é que houve? Você bateu muito, você bateu demais. Eu não sabia que Deus estava me expondo. Na minha terra. Quando eu voltei na segunda-feira, uma das pessoas mais importantes foi para o culto, não entrou, porque eu estava no culto. Disse: o Bento está aí, eu não entro. E é meu amigo. O meu pastor silenciou. Eu cheguei no culto de ensino, os irmãos olhavam para mim e começavam a falar em línguas estranhas. Mas os grandes se revoltaram e disseram ao pastor presidente Zé Neto, na época, saudosa memória: pastor, a gente tem que parar o Bento. O pastor disse: enquanto eu estiver aqui, Deus ainda fala. Diga para quem está o boi, tem coragem? Diga para quem está do teu lado: tem coragem de matar o boi? Tem coragem de cortar o bosque? Deus não usa ninguém sem primeiro lhe expor. Expôs Davi, expôs Elias, expôs Moisés, nem Jesus escapou. Mês de agosto de 2014, as coisas, eu preguei sobre cavadores de tijolos naquele dia. As coisas que foi pregada foram acontecendo. Mas os amigos saíram me denigrindo a imagem. Aqui em Brasília, alguém cancelava, porque alguém de Maceió dizia: o Bento está queimado, bateu demais e ofendeu o pastor. Mas quando eles fechavam, denigriam a porta, Deus abria mil, e eu começava viajando mais. Quando deu o mês de janeiro de 2015, eu ia para Campina Grande, o telefone toca: até aqui, quase 7 meses, o meu pastor em silêncio. Eu ia para Campina Grande, pegar com o pastor Daniel. Aí o telefone toca, era o secretário-geral da Convenção das Assembleias de Deus do Brasil. Genival, parei o carro, nunca nem tinha falado com ele. É o Genival, encostei o carro. O seu nome foi citado na reunião geral. O que é que houve? O seu nome foi aprovado para pregar no encerramento da AGO, o maior trabalho das Assembleias de Deus no Brasil. Quando chegou em Fortaleza, 2015, no púlpito só tinha presidente, só top na plenária. E o pastor presidente desceu do púlpito para carregar o neguinho para cima. Quem criticava estava todo embaixo e o negrinho em cima, dando glória a Deus e pregando. Diga para quem está ao seu lado: eu já atravessei o rio. O meu legado não é de perdedor, é de triunfo. Depois que Gideão faz isso, você pode ver que no outro dia queriam matá-lo. Os próprios irmãos queriam matá-lo. Quando você chega no versículo 33, aí a coisa piora. Porque agora a Bíblia diz que os midianitas, os amalequitas, se puseram no vale de Jezreel. E não para colher, mas para guerrear e devastar Israel. Diz a história que o efetivo agora não era para destruição, era para guerrear. E o texto mostra isso. E os historiadores dizem
que o efetivo de guerra dos midianitas era cerca de 135 mil soldados, com os amalequitas e aliados. Quando você chega no versículo 34, depois que ele se expôs, aí o versículo diz: o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Só foi cheio depois que se expôs. Aí Deus disse: ele serve. Aí ele pega a buzina e vai contra-atacar, vai convidar os seus irmãos para a guerra. Quando ele convoca os seus irmãos, só chega da sua família, de Abiezer. Aí ele chama mensageiros e diz a eles: vão em Manassés, vão em Asser, vão em Naftali e convoque os guerreiros para guerrear. Eles foram. Quando chegam com Gideão, 32 mil soldados. Isso implica dizer que para quem traz um legado de triunfo era fácil. Mas se você fizer uma continha, 32 mil com Gideão, do outro lado 135 mil, era um soldado israelita para lutar contra 4 midianitas. Aí quando sabe, tremem. Aí para piorar, já era difícil. Aí Deus diz: Gideão, tem gente demais aí. É mole. Faz o seguinte, prega. Quem tiver com medo, quem for covarde, pode voltar depressa. No primeiro grito, 22 mil soldados voltaram. Só ficaram 10 mil. Aí Deus diz: agora era 1 contra 13,5. Era um soldado israelita para vencer 13 midianitas e meio. Ficou pior. Aí Deus disse: ainda tem muita gente. Será que dá para duvidar que o legado é triunfante? Aí Gideão preocupou. Ele disse: leva as águas e eu provarei. Se você olhar nas entrelinhas, Gideão não pegou os soldados e levou para o rio. Era clima de guerra. Gideão fez eles cansarem até ter sede no limite. Porque quem diz que a gente é a nossa necessidade. Quem se converte que fumava, só vai dizer que é crente quando vê um cigarro fumaçando na frente dele. Aí depois que eles cansaram, Deus mandou eles levar a água. E aqueles que beber a água só lambendo, separa. E os que se ajoelhar, separa. Quando eles estavam com sede, Gideão levou-los ao rio. Isso queria dizer, eles estavam preparados para a guerra. Capacete, couraça, todos preparados. E não podiam vacilar. Então quando eles viram a água, era a necessidade máxima. Aí alguns chegavam assustados, estamos em guerra. Não ligava muito para a água. Olhava para trás. Chegava na beira do rio, não tirava capacete, não tirava coraça. Eu fiz muito isso em riacho. Pegava a mão, jogava na água e sacudia a água para cima. Quando a água subia, eles pegavam a água no ar. É guerra. Aí Deus dizia: separa esse. Aí o outro chegavam, tirava o capacete, tirava a coraça, botava o joelho no chão, botava a boca na água. Se o inimigo viesse, acabou. Aí Deus disse: joga de lado. E os que se ajoelharam, 9.700. Só sobraram 300. Aí Deus diz: vai ser com esses 300 que eu vou te entregar os midianitas nas tuas mãos. Agora era um israelita contra 450 midianitas. Aí Gideão disse: vai dar certo não, Deus. Aí Deus disse, ele duvidou. Aí Deus disse: desce amanhã cedinho no arraial dos midianitas, madrugada, e eu vou te mostrar. Ele pegou seu servo, desceu. Quando chegou perto do arraial dos midianitas, ficou: o que é que Deus vai falar? Aí tinha 2 soldados midianitas, incrédulos, não crentes. E um olhou para o outro e disse: eu tive um sonho terrível. Eu sonhei que um pão tostado de cevada descia do monte, invadiu o arraial dos midianitas e destroçava tudo. Aí o outro não crente disse: eu já sei o que é. O não crente é a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita.
Deus entregou os midianitas nas mãos dele e vai dar vitória a ele. A Bíblia diz que quando Gideão viu isso, foi renovado, botou o joelho no chão e adorou. Agora eu vou, agora vai, agora eu estou dentro. Agora eu quero pregar aqui, com respeito ao hino. O que você faria com 31.700 soldados que voltaram? Quando aqueles 31.700 soldados saíram de casa, saíram como guerreiros. A esposa, os filhos, a família acreditou neles. E agora eles voltam. Imagina a recepção deles. Covarde, medroso, despreparado. A gente acreditou em você, em casa, na rua. Eu te pergunto, você acreditava neles de novo? O capítulo 6 dos Juízes, versículo 35, diz que eles foram convocados como guerreiros. Quando chegaram em casa, já venceram? Não. Era muito perigoso, era 1 para 13. Então a gente afrouxou. Amarelei. Que reputação eles tinham agora? Se a mulher dele fosse nordestina, sem dúvida, se fosse mais ou menos paraibana ou alagoana, ela tinha dito: o que foi que houve, meu amor? Eu afrouxei. Ela tinha dito: você é um banana. O que você faria com esses 31.700? Gideão recebe instrução. Gideão não vai precisar espada. Você pode olhar o texto. Só vou precisar de uma buzina e um cântaro vazio com tocha de fogo dentro. Mas Senhor, faça isso. Quando eu der a ordem, toque a buzina e quebra o cântaro. A Bíblia diz que ele instruiu os 300 para fazer o mesmo. O que eu acho lindo é que a Bíblia diz que quando ele cercou o arraial, Wesley, ele pôs o pé, plantou o pé. Se ele pegou na espada, o texto não mostra, porque a mão direita estava ocupada com a buzina e a esquerda com o cântaro. E a Bíblia diz que ele não tirou o pé do canto. Quando tocou a buzina e quebrou o canto, os 300 fizeram o mesmo. Agora era barulho e fogo. O legado voltou, barulho e fogo. O legado voltou, o legado voltou, o legado voltou. A Bíblia diz que os midianitas se acordaram assustados. E para piorar, quando eles tentavam fugir, Deus fez uma confusão. E agora os midianitas lutavam contra os amalequitas e contra o povo do Oriente. Era um matando o outro e o outro matando um. E Gideão só fazendo barulho e o fogo pegando, sem tirar o pé do canto, e Deus fazendo nada. Agora o que eu quero dizer-lhes é que o Salmo 145 fala do legado triunfante. O 146 fala da fraqueza do homem. E se você ler o 146, você chora. A Bíblia diz que os midianitas fugiram. Aí a gente chega no capítulo 7. A maioria dos midianitas fugiram. Os príncipes Oreb e Zeeb fugiram. E Gideão com os pés plantados. Se eles cruzassem o Jordão, não pegava mais. Aí Gideão chamou os mensageiros e disse a ele: faz o seguinte, capítulo 7, versículo 23, a mesma convocação do 6:35. Gideão diz: vão em Manassés, vão na tribo de Assé, de Naphtali, e diga aos guerreiros que é hora de voltar para o combate. Os mensageiros partiram. Quando entraram nas tribos, que bateu na porta: ei, quer o quê? Aí mora um covarde.
Aí o mensageiro bate na porta. O covarde abre a porta. Aí o mensageiro diz: Gideão mandou dizer que você ainda serve. Se você quiser recomeçar e voltar ao combate, ele está te esperando. Não deixe os midianitas cruzar o Jordão. Vocês querem recomeçar? Vocês ainda servem. Aí agora quem só chamava covarde, vira os covardes e botar a espada na mão de novo, botar o capacete. A Bíblia diz que eles tomaram conta do Jordão, juntaram-se com os efraimitas, e quando os midianitas vinham, foram eles, gente, que lutaram. A Bíblia diz que eles com os efraimitas mataram os gibeonitas, os midianitas, e para melhorar, pegaram o melhor prêmio que numa guerra podia ter, a cabeça dos príncipes. A Bíblia diz que mataram Zeeb e Oreb. Agora, quem ninguém acreditava mais, chega para Gideão com a cabeça dos príncipes e entrega. Obrigado por acreditar em nós de novo. Obrigado por acreditar em nós de novo. Eu não sei como você chegou aqui. A gente só vem indo para 300. Mas a história não termina com 300, é com 32, filho. Olha para quem está ao teu lado e diga: a partir de hoje vão ter que esquecer os 300 e vão ter que fazer hino para botar você no meio. Vai ter que fazer hino para 32 mil, não para 300. O seu legado é triunfante. O seu legado não é de derrota. Eu não sei como você chegou nesse congresso. O que eu achei lindo é que na antiga Roma, quando o exército estava em combate, o exército romano, que terminava o combate, que voltavam, quando entravam na cidade, a elite de Roma levantava para aplaudi-los. Era eles entrando na cidade e aplaudidos. Só que a maioria não vinha mais perfeita. Uns vinham sem orelha, outros vinham sem pernas, outros vinham sangrando, outros nas costas um do outro, mas aplaudido pela elite. Combatente, diga para quem está ao seu lado: não estou nem aí como você chegou no congresso. Se sem orelha, se ferido, se carregado, eu só quero saber que quando a trombeta tocar, você vai estar lá comigo. O nosso legado é de vitória. Eu já disse isso, mas é uma experiência minha. Nós vivemos em uma geração de esquecimento, que só precisa, deixa a gente para trás facilmente. O pastor me contou uma história e eu me lembro. Tem lugares que quando um crente é ferido, os pastores ensinam para nem dar a paz do Senhor a ele. Presta mais não. O que é que faz? Exclui, rasga a credencial. Esse não é o legado depois do rio, gente. E principalmente depois da cruz. Eu tive uma experiência. Eu li um artigo de guerra que o governo americano, naquela guerra do Iraque, na época ele investiu 17 mil dólares, hoje na moeda corrente cerca de 60 mil reais, só para equipar um soldado, só para equipá-lo. E eu tenho um amigo que é sargento do exército americano, e eu estendi a mão para parabenizá-lo. E quando eu fui parabenizá-lo, ele disse: não, Beto, eu não mereço parabéns. Quando a gente se alista, já é para isso mesmo, a gente morre ali. A gente só vai viver para duas coisas: para a pátria e para proteger o amigo. O
o companheiro. Ele disse: a ordem é para a gente não deixar ninguém para trás. O legado é esse, Bento. Se for preciso, a gente dar a vida para salvar um amigo. Depois do rio, Jesus disse: Pai, daqueles que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Eu amei eles até o fim, Pai. Ele disse: Bento, me ajuda aqui, Wesley, com todo respeito. Ele disse: Bento, tem hora que a gente está em combate, Bento, e tem hora que dá vontade de desertar. É tanto tiro, tiroteio, mas o legado do exército é proteger o outro. Se preciso for, veio uma bala no encontro do meu amigo, eu ponho na frente, eu sou atingido para proteger ele. Ele disse: mas tem hora que é tanto barulho, e de repente a gente vai andando, daqui a pouco só vê o pipoco pá, quando olha, o companheiro caiu, e já caiu sangrando, e a gente quando olha para trás, ele está sangrando. Aí a mente da gente diz: não presta mais não, deixa ele para lá. Mas o legado diz: vai olhar se ele respira. Se ele estiver respirando, ainda serve. Se ele estiver respirando, ainda serve. Levanta ele, põe ele no ombro. Ele está respirando, traz ele, ainda tem jeito. Coloca ele no ombro, ainda serve, ainda serve. Olha para quem está ao teu lado, diga: se depender de mim, você não vai ficar para trás. Porque o meu legado é de triunfo. Vocês já ouviram, mas me pediram. Quem investiria, gente, nos 32 mil, nos 31.700? Agora olha que notícia eu tenho para você. O que o Salmo nos diz, o 45 e o 46. Se o governo investiu 17.001 soldados, e a ordem é que não pode abrir mão dele, imagina você que o nosso legado não é de ouro, não é de prata. Nós não fomos investidos por prata, nem por ouro, nem por dólar. O que Deus investiu foi o sangue de Jesus. Você acha que Ele vai deixar você? Você acha que Ele vai desistir de você? Eu estou aqui, gente. Paulo Preto está no púlpito do Chamep. Não é por causa do YouTube. Quantas vezes olharam para mim e diziam que eu não valia o que comia. Esse negro não vale o que come. E chegou um crente e disse: tem alguém que acredita em você? Eu disse: mas eu tenho muitos defeitos. Ele é especialista em quem tem defeito, mas ninguém acredita em mim. Ele gosta de investir em quem ninguém acredita mais. E me levou 3 meses depois, eu aceitei. Ele me aceitou com todos os meus defeitos. Com 15 dias me batizou com o Espírito Santo. Agora com 1 mês de crente, eu já orava mais de 2 horas, já ia para 3. Aí comecei a gostar e orava no mínimo 8 horas por dia. Quando não dava tempo por causa do trabalho de dia, eu rolava à noite. 1 ano e meio de crente. Eu estava num culto na igrejinha dentro do canavial, e o pregador olhou para mim e disse: Deus está me dizendo que as fronteiras do mundo vão se abrir, e você vai ser o instrumento restaurador nas mãos dele. Terminou o culto, fomos para casa. 3 dias depois, um grupo de obreiros foi para mim e disse: Bento, acredita naquilo não.
O pregador errou. Mas por quê? Esquece aquele culto. Tu tem 3 defeitos que é impossível alguém acreditar em você. Quais são? Você é pobre, analfabeto, e para piorar você é preto. Vai muito longe não, Beto. 92 a 93 eu disse, eu vou desistir. Se no mundo eu não presto e aqui também, resolvi desistir. Fui orar meia hora para nunca mais entrar numa igreja. Quando eu dobrei o joelho, o Espírito Santo, meia hora, não deixou me levantar. Tinha um peso no meu ombro e uma voz no meu ouvido dizendo, eu não desisto de você. Hoje eu vou mostrar a você o que eu sou capaz de fazer. 4 horas da tarde eu me levanto. Quando eu vou para casa, eu não chego em casa porque o mensageiro diz, a tua filha de 9 anos foi para o posto de saúde. Quando eu cheguei no posto, o médico disse, já morreu. Prepara o funeral. Coloquei ela no braço. Quando eu saí do posto, o Espírito Santo disse, não vai para casa não, vai para onde tu estava, que eu vou te mostrar que quem te escolheu fui eu. Eu não dependo do que o homem acha, nem do que o homem diz. Eu cheguei no posto, o médico mandou eu entrar, disse, olha, ela já entrou em óbito. Eu saí nessa situação, vai para a igreja. Cheguei na igreja, joguei ela no piso. Quando eu joguei ela no piso, não demorou muito, 10 segundos depois que o médico chegou e a enfermeira, porque foram dizer, ele está doido. A voz de Deus disse, fui eu que te trouxe aqui. E para você saber quem sou eu te dou vitória hoje. A menina começou a se endireitar e deu um salto em 10 segundos. A minha fé foi renovada. A promessa está de pé. 95 eu disse, agora vai. 96 continuava na cana. 97 na cana. Aí os irmãos chegaram e disseram, eu não disse a você que era para não acreditar? Tu é pobre, nego, procura o teu lugar. Aí começaram a zoar. Qual foi o país que tu veio hoje? Eu tinha vindo do Canavial. Aí ele dizia, o internacional chegou. 15 anos vivendo o legado dos meus pais. 15 anos esperando nesse legado, é de vitória. 2009 eu recebo o telefonema. Era o secretário-geral da convenção de meu estado. Genival, pois não. Daqui a 3 meses, junho, julho, a convenção, em agosto é a convenção. E o pastor presidente mandou eu ligar, você vai ser um pregador da noite. Eu dentro da cama. Eu nunca tinha ouvido nem falar no secretário. Desligou e não disse mais nada. No mês de julho, os outdoor na BR 104, 101, a internet. Aí os doutores foram para ele dizer, o senhor vai colocar aquele nego para pregar? Porque no outdoor era o pastor presidente, só tinha gente top, pastor presidente da convenção tal, pastor Josué Brandão, só top, pastor Messias, pastor tal. No meio dos top tinha uma carinha preta lá. Diga para quem está ao seu lado, eu já cruzei o Rio. Aí foram dizer, o senhor vai mudar aquele nego para pregar? O pastor disse, vou. O senhor sabe que ele é analfabeto? Sei. Sabe que ele é da roça? Sei. Sabe que ele não tem cultura? Sei. O senhor perdeu o juízo? Não, foi Deus que mandou, ponto final. Não fala mais nisso, foi Deus que mandou. 2009 eu preguei. 2010 eu dentro da cana, eu inocente, alô? Aí do outro lado, hello? Era a Europa. Aí o pretinho pega o Boeing, Suíça,
2010, alô, Pastorival, yes, era América. Aí, 2012, eu não sabia o que dizer, só fui dizer arigatô. Aí, legado. Eu estou dizendo isso porque eu estou pregando para uma geração que tem que preservar esse legado. Quase todos os dias eu recebo propostas. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu prego nos maiores trabalhos do Brasil e do mundo, nas convenções gerais. Esse período era para mim estar na Europa ou em Israel. Quando souberam que a viagem foi cancelada, investiram: Bento, vem para cá, a gente te paga em euro. Eu já acertei com o Chamep. Mas Bento, quanto eles vão te pagar lá? Não sei, a gente dobra em euro. Não, eu não prego por dinheiro, eu preservo o meu legado. Tem muitas vezes que eu estou pregando para 50, 60 mil pessoas, e quando eu puxo a rede, vem multidões, e Jesus começa a batizar. Quando eu entrego o microfone, o pastor bate nas minhas costas e diz: você é o cara. E como o coração do homem é enganoso, às vezes eu penso que sou. Aí volto para casa todo fofo. Quando eu chego em casa, a minha esposa: como foi o culto, filho? Como eu disse hoje, ontem foi 65 almas, filho. Ela disse: glória a Deus, mas já vai na geladeira. Quando eu chego, que digo, ela já vai na geladeira, pega uma baciazinha cheia de gomo de cana gelado, bota na mesa e eu meto o dedo para chupar cana. Enquanto eu estou chupando cana, o Espírito Santo diz: para você não esquecer de onde veio, quem faz sou eu, a glória é minha, quem faz sou eu, é legado. Te coloca de pé, por favor, te coloca de pé, por favor. Me faz um favor. Se você está perto de um crente do mesmo sexo, ou de uma pessoa íntima, mesmo sem ser crente, vira para ela aí, vira para ela. Pastor Luiz, com todo respeito eclesiástico, olha para ela assim como eu estou com o pastor. Olha para mim não, e diga para ela: estou nem aí, quero nem saber como você chegou nesse congresso, quero saber como você vai sair. Diga a ele: eu estou com dó de quem não acreditava em mim, de quem não me botou na história dos 32. Diga: eu vou sair renovado. Vão ter que fazer hino para mim, vão ter que me botar na história. Diga para ele: me faz um favor, a partir de amanhã, se tu encontrar alguém que não acreditava em mim, dá um recado a ele: eu faço parte da história, eu tenho legado, eu tenho legado, eu tenho legado, eu tenho legado, eu tenho legado. Isso é pouco. Eu tenho grandes coisas a fazer nesta geração. A minha glória está invadindo esta casa. A minha unção está levantando caídos, porque eu não mudo. Eu estou derramando a unção esta noite sobrenatural sobre a minha geração, para que saiba que eu não mudo. Recebam, recebam a minha glória. Assim diz o Senhor: recebam, 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 recebam.
Olha para quem está ao teu lado e diga a ele: independente de como você chegou, você ainda serve. Eu quero saber onde estão aquelas pessoas que foram feridas. Eu quero saber onde tem alguém afastado. Eu quero saber onde estão os desacreditados. Eu quero saber onde estão os 31.700. Talvez você chegou aqui ferido, mas você ainda serve. Você está respirando. Cadê a primeira alma para Jesus? Ajuda ela aí, esse é o nosso legado. A primeira alma já está aqui em lágrimas. Cadê a segunda vida? Vem, sai daí do telão. Sai do telão, rompe o corredor. Ajuda ela aí, empresta o teu ombro e diz para ele: você não vai ficar para trás. O nosso legado é de vitória, não é de derrota. Cadê a segunda vida? Sai do teu lugar. Se você está perto de uma pessoa ferida, de um afastado, de uma pessoa não crente, traz ela aí às pressas. Venha. A segunda vida está aqui. Cadê a terceira? A terceira está chegando aqui. Cadê a quarta? A quarta vai me dando sinal. A quarta está rompendo o corredor. Cadê a quinta? Vai trazendo. A quinta está rompendo o corredor. Cadê a sexta? A sexta está chegando. Cadê a sétima? Está chegando. Cadê a oitava? Você ainda serve. Diga para ele: você ainda serve. Você ainda serve. A história não termina com 300. A história termina com 32 mil. Aonde está você? Ajuda ela. É a sétima ou a oitava? Me ajuda aí. Está chegando mais. Me diz quanto já vem. A nona, cadê a décima? A décima está chegando. Cadê a 11ª? Está chegando ali. Cadê a 12ª? Abre o microfone do cantor. Cadê a 12ª? Há muitos feridos, você ainda serve. choram de angústia. O maior legado do Calvário é o amor. Por proteção e por... Disse Jesus: ninguém tem maior amor do que esse, de dar sua própria vida. Já veio a 12ª, cadê a 13ª? amigos que sofrem. Canta, mocidade, cadê a 13ª? Enquanto tu canta, Jesus vai salvar. Salva Jesus, salva Jesus, salva Jesus. De hoje não deixa um soldado querido morrer. A 13ª está aí pertinho de você. Vê se a 13ª está no telão. Chama ela aí, chama ela aí. Vem dar o bálsamo. A igreja. E a ferida sarará. Pronto. Com teu manto de amor. Eu estou esperando a 13ª. Eu não sou de insistir muito. Eu estou esperando a 13ª. Tiremos sim. A unção que está dentro de mim está quebrando o jugo. Descanso lhe estará. O inferno pediu a tua vida, mas Deus preservou. Angústia sairá. Vem, 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 vem. Fiéis soldados feridos. Cadê a 13ª?
Ajuda ela. Já veio, cadê a 10ª corda? Cadê a 10ª corda? Por esse esforço intentou suas vidas matar. Pela internet já tem 2 pessoas voltando para Jesus. A Cíntia. Tem mais 6 na internet. Já vamos em 18. Já tem 19. Lá no telão, aí na tua casa, na tua televisão, você faz parte da história. É um legado de vitória. Protege-os com seu manto de Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. 15ª, 15ª. 15ª. descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe fiéis Aleluia, mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma. Aleluia. Vem dar o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos e descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não pode deixar o soldado ferido morrer. Aleluia. Glória a Deus. Não podes deixar um soldado Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aqui foram 17. Na internet 8. Aleluia. Pastores, ministrem sobre estas vidas em nome de Jesus. Ministrem sobre estas vidas em nome de Jesus. Pai de bondade e de misericórdia, te damos graças, Senhor, por estas vidas que o Senhor nesta noite resgatou. Te damos graças, Senhor, por esses soldados feridos que foram restaurados. Ah, Senhor, derrama da tua graça sobre a vida de cada um deles, que eles possam retomar a caminhada, que eles possam retornar a jornada, e que o teu nome seja glorificado. Volta a usar a cada um deles, Senhor, para a glória do teu nome. Volta a usar a cada um deles, Senhor, como instrumento em tuas mãos, para a glória do teu nome. Abraça o seu irmão que está do lado aí. Abraça o seu irmão que está do lado e diga: Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Olá, você que não veio no Chamep 2020. Essa igreja tem um recado, um convite especial para você. Qual é a igreja?